E nosso estudo de hoje, a lição 23 do livro Palavras de Emmanuel, tem por título Filósofos e Considerações Filosóficas. Os filósofos do mundo sempre pontificaram de cátedras confortáveis, mas nunca desceram ao plano de ação pessoal ao lado dos mais infortunados da sorte. Isso é interessante, esse primeiro parágrafo aqui do Emmanuel, porque certa vez a gente estudando os gregos, os filósofos gregos, e a gente recebeu informação de mais de um historiador, mais de uma fonte, porque quando a gente vai estudar história, a gente nunca pode ficar preso a apenas uma fonte, mas dizendo que na época os filósofos eles consideravam que para você ser um filósofo e ter mais oportunidade de pensar, você não podia trabalhar. Então, que na época as pessoas ficavam isoladas do trabalho da sociedade e ficavam com atribuição apenas educativa, de meditação e colocar no papel o que faziam. Depois, nem todos podem enxergar a vida por nossos olhos ou aceitar o mapa da jornada terrestre através da cartilha dos nossos pontos de vista. Essa é uma frase também muito profunda do Emmanuel. Eu costumo dizer para os meus amigos assim, não diga que você imagina o que seja, que você não vai saber o que é. Você não vai saber o que é. Fulano perdeu filho. Eu imagino, você não imagina. A dor é uma coisa muito... A gente tem um sistema de defesa na gente, que quando a pessoa chega perto da gente e fala assim, puxa, fulano, a mãe morreu. Você, numa fração muito pequena de segundos, você sente como se a sua mãe tivesse morrido, mas vê uma proteção e você trava, bloqueia, e você simplesmente fala, meu Deus, eu vou lá dar um abraço nele, eu vou lá tentar de alguma maneira mitigar essa dor, mas a gente não... É um instinto de conservação, é a lei de conservação, é uma lei moral que está lá no Livro dos Espíritos. Não deixa que a gente sinta a dor que a pessoa está sentindo. Então, é uma coisa que a gente... Vamos procurar a partir de agora não falar isso, vamos só imaginar assim, eu vou tentar ajudar de todas as maneiras, porque deve ser uma coisa muito complicada mesmo. Não há moços nem velhos, e sim almas jovens no raciocínio ou profundamente enriquecidas no campo das experiências humanas. Isso aqui a gente interpreta assim, o Emmanuel está querendo dizer que quando um conceito filosófico tem que chegar até a gente, ele chega através de encarnados jovens ou encarnados idosos, porque na verdade quem está falando ali é o espírito, e o espírito, a gente sabe que às vezes uma criança recém-nascida pode ser muito mais velho de idade espiritual do que uma pessoa já na idade mais madura aqui da Terra. Conforto espiritual não é como o pão do mundo que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim é como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Essa mensagem também é muito profunda. É como o sol, e nós é que devemos procurar estar à disposição do sol. Se a gente ficar o tempo todo na sombra, a gente não vai receber a energia do sol. Depois ele fala, que será da escola quando o aluno, guindado à condição de mestre, fugir do educandário a pretexto de não suportar a incipiência e a rudeza dos novos aprendizes? E quem estará assim tão habilitado perante o infinito ao ponto de menoscabar a oportunidade de prosseguir na aquisição da sabedoria? Aí a gente começa a entrar numa psicologia muito profunda. Vamos pensar no seguinte, eu estou num mundo de expiações e provas, agora, nesse momento. A visão que os espíritos passam para a gente. Nós fomos criados um dia simples e ignorantes, zero inteligência, zero moralidade, começamos a desenvolver através das experiências aqui na carne, a experiência na matéria, e a gente vai desenvolvendo aos pouquinhos, no primeiro lugar, numa escola chamada Mundos Primitivos. Uma escola que é ainda a vida instintiva, a caça, a sobrevivência. É só a gente pensar na Idade da Pedra que a gente vai conseguir chegar mais ou menos lá. É mais fácil olhar para trás do que olhar para frente, né? Mas chega uma hora que a gente é promovido a uma outra escola, e essa escola, hoje, ela se chama Mundo de Expiações e Provas.
Está regenerando? Não regenerou ainda. É mundo de expiações e provas ainda. A gente está no mundo de regeneração e prova que está sofrendo as obras de mudança para se transformar em mundo de regeneração. Mas aí o que acontece? Vamos imaginar que esse mundo de expiações e provas seja uma escola também. Uma escola, a comparação que a gente costuma fazer, o mundo primitivo é como se fosse lá o jardim, o pré, aquele ensino bem básico lá antes do primeiro grau, que é o ensino fundamental hoje. E vamos imaginar que o mundo de expiações e provas seja o ensino fundamental. Então, o ensino fundamental ele tem do primeiro ao nono ano. Se eu estou no nono ano, continua vindo gente do primeiro, matriculando no primeiro ano ainda. O que é que eu estou querendo dizer? Mundo de expiações e provas, como escola, vai ser sempre um mundo de expiações e provas. Sempre vai ter homicídio, suicídio, aborto, violência urbana, guerra, sempre vai ter. Por quê? Porque, pela pergunta 80 do Livro dos Espíritos, a criação dos espíritos é permanente. Tem espírito saindo da mão do Criador agora. Se ele está saindo da mão do Criador, ele vai para o mundo de primitivo primeiro e depois vai chegar aqui no mundo de expiações e provas. Então, é natural que a gente comece a pensar assim, quando eu vim para cá, eu vim dando muito trabalho, eu vim ainda conhecendo ainda o que a gente chama de crime, já que o Chico Xavier fala para a gente que criminosos somos todos nós quando somos descobertos, né? E Jesus falou que aquele que estiver isento de pecado que atire a primeira pedra, que a gente tem o costume de às vezes condenar o outro porque o outro tem um pecado diferente do nosso. Mas eu, quando vim para cá, ainda cometi os crimes, eu entrava nos presídios, quando chegava no plano espiritual, ia parar naquelas regiões, como que uma chamada Trevas, está lá no livro Libertação, no livro Ação e Reação do André Luiz, né, que é um lugar para você ver o sofrimento que você causou nos outros, muito remorso, ranger de dentes, dor, pranto, e a gente volta com novas oportunidades. A gente foi passando por todo esse processo até agora conseguir chegar num ponto de conhecer melhor o Cristo, conhecer melhor a doutrina, está buscando agora a reforma íntima através desse processo de estudo constante, de autoconhecimento, de análise com a gente mesmo. Para a gente chegar nesse ponto levou tempo. Aí agora que eu cheguei, é natural que eu esteja observando alunos que estão convivendo comigo na mesma escola, porque quando a gente vai para a rua, a comparação é boa, né? Como se estivesse naquele momento de intervalo, do recreio, que reúne todas as séries no mesmo pátio. Eu vou para a rua, eu estou convivendo com pessoas que estão no primeiro ano da escola Mundo de Expiações e Provas, mas também estou convivendo com pessoas que estão no nono ano e estão quase indo embora, daqui a pouco vão embora. E aí eu vou entender que é natural, que agora eu, depois de ter feito um monte de coisa, agora está na hora de eu suportar e aprender a respeitar, aprender a amar e ter paciência também com a indisciplina, com a indiferença, com a falta de amor de alguns companheiros que estão do nosso lado. Quando a gente consegue entender isso, fala, opa, agora eu comecei a entrar no caminho do Cristo. Porque o Cristo é isso, o Cristo nos ama incondicionalmente, entende a etapa evolutiva que a gente vive e a partir desse entendimento, dessa compreensão, ele procura fornecer elementos para que a gente possa estar cooperando nesse progresso de todos. Então por isso que... Você imagina uma escola em que o aluno vai fugir por conta dos novos aprendizes? Ou então vai ficar reclamando dos professores e não vai sair nunca? Aí ele continua aqui no texto. Quem se equilibra no conhecimento é o apoio daquele que oscila na ignorância. E a gente vai perceber que os textos, a partir de agora, eles vão estar caminhando nesse mesmo caminho. Eu me equilibrei no conhecimento, agora eu vou ser apoio daquele que oscila na ignorância. É natural, gente, vai aparecer gente aí que vai trair a nossa confiança, vai aparecer gente que vai fazer um acordo e que não vai cumprir, e que você vai ter decepções, E você vai escolher dois caminhos. Ou eu fico com raiva e vou procurar me vingar, ou buscar os meios legais também, né? Todo o meu direito, né? Faz parte do processo educativo. Ou você vai compreender, vai falar, eu vou tentar ajudar esse rapaz aí que fez isso comigo, deixa ele. E vai procurar, através da prece, envolver, através do perdão, e entender que alguém está fazendo isso com a gente desde que a gente chegou aqui.
Gente, o texto é longo, a gente fica aqui com as nossas reflexões, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.